Bom dia e bom sábado. Que bom que você escolheu acompanhar com a gente o culto da comunidade adventista do sétimo dia da Nova Semente. É muito bom ter você com a gente. Esse é o sétimo sábado que a gente está fazendo o culto nesse formato diferente. Eu sei que vários de vocês gostaram. Um negócio mais intimista, mais pausado, sem a música. Eu sei que vários de vocês também estão sentindo saudade de um culto na igreja. Alguns estão sentindo muita saudade também do culto presencial. A gente está acompanhando tudo o que está acontecendo nos hospitais. Nós temos vários nossos membros que trabalham em hospitais, vários deles que trabalham na linha de frente também. A gente está monitorando a situação. A gente sabe que o número de internações está diminuindo, que os leitos realmente estão ficando vazios. E a gente está acompanhando para proporcionar segurança para os nossos voluntários e, ao mesmo tempo, continuar levando para você um culto, para você se sentir acolhido, se sentir aconchegado. Foi muito difícil preparar essa série, é um tema muito complicado, não estava no nosso cronograma, mas nós sentimos que era um momento importante de transmitir essa mensagem e abrir essa porta, que a Bíblia abre, essa porta de proporcionar para a gente um momento de lamento, de clamor, de choro, de tristeza e também de esperança. É muito que a gente vai falar hoje, a gente tem falado nas últimas semanas e vai falar hoje também. Nós continuamos acompanhando aqueles de vocês que mandam mensagens, pedindo oração pela saúde, pedindo oração por pessoas queridas dentro da família e também aqueles que estão passando por dificuldades e necessidades financeiras também. Nós temos tentado ajudar de várias maneiras através do Instituto Sementes e através também das nossas lives de oração às terças-feiras no Instagram. Lembrando que de 15 em 15 dias a nossa liderança se reúne e ora por todos os pedidos que os membros fazem e que vocês também fazem pelas nossas redes sociais. Então, você não está sozinho, nós estamos aqui com você, orando por você. E esse momento agora eu gostaria justamente de convidar você para orar conosco. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, levar sua prece até o trono de graça de Deus, e aí então, depois desses segundinhos iniciais, para você fazer a sua breve oração, eu quero orar com você e por você. Vamos orar? Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, o Senhor tem acompanhado o que o mundo tem vivido, sofrido, e o Senhor tem acompanhado o que cada uma das pessoas que está em casa agora nos assistindo também tem passado. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe das limitações, o Senhor sabe das crises de ansiedade. Senhor, como é difícil a gente entender de uma maneira tão clara que a gente não controla tudo. E nesse momento, Senhor, a gente gostaria de entregar a nossa vida em Tuas mãos. A gente gostaria de abrir mão do controle de todas as coisas que a gente percebeu que a gente não tem. E a gente gostaria de pedir que o Senhor dirigisse a nossa vida. Há muitos de nós, Senhor, que estamos passando por problemas de saúde. Há muitos que estão adoentados nesse exato momento em hospitais. Há muitos dos nossos queridos que estão com problemas de saúde. Alguns com Covid, outros com outras doenças. Nesse momento a gente gostaria de orar por cada doente, Senhor. Por cada pessoa que está atravessando um momento de problema de saúde física e alguns problemas de saúde mental também. Por favor, Senhor, alcance cada uma dessas pessoas. O nosso desejo, o desejo do nosso coração, e nós gostaríamos de expô-lo diante de Ti, é que houvesse cura, Senhor, e cura em abundância. Mas ao mesmo tempo nós entregamos esse pedido diante do Teu trono, na certeza de que o Senhor faz o que é melhor. Nós também gostaríamos de orar, Senhor, por aqueles que estão enlutados. Além das mortes que ocorrem anualmente, das perdas, entre aspas, naturais que todos nós passamos, nós temos vivido momentos de muitas mortes. Por isso, Senhor, alcance as famílias daqueles que nos assistem que estão enlutados, daqueles que conhecemos que estão enlutados. Teu Espírito esteja com eles, que haja consolo
e que de nossa parte nós possamos também consolar aqueles que estão passando por esse momento de perda tão duro e tão terrível. Por fim, Senhor, também há muita insegurança financeira, muita insegurança alimentar, muitas pessoas perdendo empregos, casas e várias outras passando por apertos sem terem o que comer. Senhor, que nós sejamos as tuas mãos, os teus pés, que nós sejamos o teu bolso também, que nós sejamos aqueles que têm o teu coração e estão dispostos já a ajudar e a trazer, Senhor, um lenitivo, dispostos a trazer um pouquinho de conforto para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades. Nesses momentos de oração, nós oramos e clamamos, porque a tua palavra diz que quando assim o fazemos, o Senhor nos escuta. Muito obrigado por nos escutar. E ao mesmo tempo, Senhor, atende os nossos pedidos. É o que nós te imploramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Olá, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês e poder participar de um momento tão especial da vida de todo mundo, né? Porque a gente acaba entrando na casa de todo mundo, mesmo sem a gente saber que a gente está lá. Às vezes a gente se esquece que a gente está aí, mas eu sei que a gente está aí e é muito legal fazer parte da vida de vocês. Tudo que está acontecendo aqui na nossa comunidade, na Nova Semente, nos gera muita gratidão, porque a gente está tendo a oportunidade de adorar o nosso Deus em condições tão boas, em condições tão favoráveis. E a gente pode demonstrar a nossa gratidão das mais diversas formas possíveis, né? Bom, e a forma como nós temos feito rotineiramente, a gente faz na minha casa e a gente está convidando você a fazer agora, através de dízimos e ofertas. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu, mas Deus deseja muito que nós tenhamos um coração grato e um coração fiel a Ele. Então, nesse momento, nós temos os dados na tela agora, são dados para você fazer o Pix, para você fazer transferência bancária. Bom, é necessário que você indique, quando você fizer a remessa de dinheiro, né, que você indique o que é dízimo, o que é oferta. Bom, repetindo, os dízimos é tudo que vai para a nossa mantenedora, para apoiar os projetos da igreja, não só no Brasil, mas também no mundo todo, né? A igreja mantém muitos projetos evangelísticos em todo o mundo, né? Então, os dízimos são destinados para isso. E as ofertas são aquelas que são endereçadas para a igreja local. Portanto, quando você fizer a sua colaboração, quando você fizer a devolução do seu dízimo e a sua oferta, por favor, indique no e-mail que você vai mandar para tesouraria@novasemente.org.br, está aqui também na tela, e indica para a gente aquilo que é dízimo e aquilo que é oferta para a igreja local, tá bom? Então você vai colocar lá, você deposita a sua quantia, manda e indica neste e-mail com o comprovante, por favor, da sua transferência, dízimo ou oferta para a igreja local. Que Deus abençoe você e que continue mantendo você com esse coração grato, com esse coração inclinado às necessidades da igreja e às necessidades das pessoas à sua volta. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero
amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Quebra toda imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. São incontáveis, Senhor. Muitas a gente não consegue ver, a gente não sabe, a gente não tem nem conhecimento do que o Senhor já tem feito por nós. Mas outras a gente consegue ver, Senhor. É o nosso bem-estar, muitas vezes, é a casa confortável que a gente mora, é ter condições de ter alimento sobre a mesa. Senhor, por misericórdia, não permita que nós nos esqueçamos que tudo que temos, tudo que somos, são bênçãos das Tuas mãos para as nossas vidas, para a vida da nossa comunidade. Obrigado, Senhor, porque a muitos de nós não tem faltado, e a gente tem a oportunidade nesse momento de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor com aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem tocado corações, tocado vidas em todos os lugares, a fim de que essa igreja se mantenha de pé, a fim de que nós consigamos continuar realizando o trabalho que já fazemos. Nós queremos pedir ao Senhor que, por misericórdia, não permita que nós deixemos de olhar para o lado, deixemos de olhar para o nosso entorno e vermos quanta gente está precisando da gente e como esta igreja pode ser um canal de bênção e de misericórdia para tantas vidas. Eu quero pedir, Senhor, por misericórdia, que o Senhor continue abençoando as pessoas que já estão inclinadas a essa comunidade e tem abençoado a nossa vida e abençoado a existência dessa comunidade. Que a Tua palavra continue sendo pregada a todo povo, língua e nação, e que o Senhor nos use a todos nós para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Amém.
Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Canta com a gente. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna.
do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Canta com a gente. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor é capaz de curar a todos nós e darmos aquilo que precisamos conforme a sua vontade. Sabe, certa vez uma mulher que precisava de um milagre, que precisava de uma providência para algo impossível, procurou Jesus enquanto ele passava, se embolou em meio à multidão e num ato de coragem, num ato de ousadia, conseguiu tocar na beira de suas vestes. A Bíblia diz na orla de seu manto. Sabe, às vezes a gente acha que quando a gente se achega a Jesus, a gente não vai receber aquilo que precisa. E às vezes a gente acha que Deus nem se importa muito com o desejo do nosso coração. Mas sabe, Deus está vendo agora a sua aflição, está olhando o seu coração. Se achegue perto dele. Essa mulher recebeu um milagre, recebeu uma providência de Deus. Ela teve esperança no coração delas que ela receberia. Ela recebeu aquilo que ela precisava. Que você receba das mãos do Senhor tudo que você precisa e tudo que é a vontade dele para mim e para a sua vida. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu e dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo, entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, imundo é o meu coração. E às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração, e é capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar
secar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração e o seu coração. E é capaz de doar a própria vida para me salvar. É capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Vamos orar. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, a gente se achega diante de Ti nessa oração, como essa mulher, dessa história tão fantástica do Teu Evangelho, se aproximou de Ti, com ousadia, com intrepidez, também com a certeza de que o Senhor pode tudo, com a certeza de que o Senhor tem poder suficiente para mudar qualquer situação, por mais impossível que ela pareça de ser mudada, o Senhor pode. Nesse momento que a gente vai abrir a Tua Palavra e vamos estudar um pouquinho mais, fala conosco. Fortalece essa certeza que aquela mulher tinha no coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Que a Tua Palavra faça nascer no coração daqueles que já perderam essa certeza, ou que ainda não a têm. Que abrimos a Tua Palavra, que essa certeza possa novamente brotar, ou brotar pela primeira vez. O Senhor pode tanto que, para nos salvar, morreu em nosso lugar. Louvado seja Jesus por isso. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que linda música, né? É muito bom ter a Suzane de volta aqui, né? Muito gostoso ter o Valente também, mas a Suzane deixa tudo mais bonito, né? Eu acho que vocês concordam comigo. Suzane é melhor, né? É melhor, né? É uma alegria estar de volta. Muito feliz. Mas a gente está muito feliz agora. Vocês viram, né? A gente começou no início dessa fase mais difícil da pandemia, dos picos aí da segunda onda. A gente começou aqui, apenas eu e o nosso diretor artístico aqui na casa dele, casa bonita, né? E foram 2, 3 semanas ali só nós dois. Foi legal, mas a gente estava com o coração meio pesado, né, inclusive a Suzane passando por momentos difíceis, então a gente estava com o coração meio pesado. E aí depois as coisas foram melhorando e a gente conseguiu, né, ir trazendo mais gente aqui, e hoje a gente está em 6 pessoas aqui, né? Então nós temos o diretor artístico, o irmão dele, e o Nô também trabalhando ali no som. Hugo, Diego, Nô e nós 3 aqui fazendo esse culto, prestando esse culto para levar até você uma mensagem de dor também, de lamento, mas também de muita esperança. Nas últimas 6 semanas, essa é a 7ª semana, nas últimas 6 semanas a gente falou 3 semanas sobre Jó e 3 semanas sobre Lamentações. E não estava no programa, não foi algo que a gente tinha planejado fazer essa série, a gente estava no meio da série de Romanos,
Inclusive, a série de Romanos vai voltar. Nós já temos alguns cultos gravados antes desse acirramento da pandemia, então esses cultos vão entrar em algum momento. A gente vai voltar a Romanos, depois vamos seguir com o nosso plano de estudar Apocalipse. Mas a gente se reuniu e a gente pensou que era um momento importante de quebrar a nossa rotina, porque as nossas rotinas foram quebradas, né? E trazer essa mensagem, digamos, importante, né? Para todos nós. E foi muito bom. Para mim foi muito bom, foi um crescimento. E espero que tenha sido para você também. Há 15 dias atrás, a gente, no final do sermão, eu mencionei o Salmo 40 e o Felipe cantou uma música, inclusive, que ele tinha acabado de lançar, a música Nova Canção, muito bonita. E vários de vocês me mandaram mensagem nas redes sociais ou, inclusive, aí no chat do YouTube, falando assim, nossa, pastor, você podia fazer uma série sobre o livro de Salmos, a gente gosta muito desse Salmo e desses Salmos. E eu falei assim, bom, vamos fazer um dia aí uma série sobre Salmos, né? Não vai começar agora não, mas a gente vai separar um momento, talvez depois de Apocalipse ou em algum outro momento, a gente separa um tempo para falar sobre o livro de Salmos. E eu gosto muito do livro de Salmos. Quando eu estava como professor na Faculdade Adventista de Teologia, eu tinha um grupo de pesquisa do livro de Salmos, com vários alunos, vários brilhantes alunos, passaram por esse grupo de pesquisa do livro de Salmos. O Lúcio, o próprio pastor Carani, que está aqui nessa comunidade, né, como pastor auxiliar, o pastor Lúcio, que está no IASP, o pastor Richard de Valença, que está lá na Austrália, Akeldan, que vocês viram na semana passada, ou retrasada, eu acho que no Instagram. Enfim, vários alunos brilhantes que estão espalhados agora pelo Brasil passaram por esse grupo de pesquisa do livro de Salmos. E a gente trabalhou nesse grupo de pesquisa o Salmo 40. E eu pensei em compartilhar esse Salmo 40 com vocês. Eu trabalhei junto com o Richard, esse Salmo, então quero mandar um abraço para o Richard e falar sobre o Salmo que nós dois trabalhamos juntos, escrevendo sobre. E esse é um Salmo muito diferente. O Salmo 40 ele é um Salmo diferente de outros Salmos. Ele é um Salmo híbrido. Tem vários teólogos que dividem os Salmos em gêneros, em categorias, e às vezes eles são muito rígidos nessas divisões, né? Mas esse Salmo ele é um Salmo conhecidamente híbrido. Ele mistura dois momentos. Então, se você está com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, já abra ali no livro de Salmos, no capítulo 40, deixa abertinho ali, a gente vai passar quase que verso por verso desse Salmo e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, esse Salmo híbrido, ele tem dois momentos bem distintos. Ele tem um momento de gratidão, de ação de graças, e ele tem um momento também de lamento. É um lamento individual. A gente viu o livro de Jó, não é considerado um livro de lamentos, mas em vários momentos das falas de Jó são carregadas de clamores, de lamentos que são parecidos com o Salmo de Lamentos e até com o livro de Lamentações também. O livro de Lamentações é considerado um lamento comunitário, né? E esse Salmo aqui, então, ele tem um lamento individual. A gente não vai entrar em detalhes, muitos detalhes dessas diferenças de gênero, porque elas são bem discutíveis, inclusive. E aí tem um outro detalhe, além de ser um salmo híbrido, vários desses salmos híbridos, que não é só o Salmo 40, são vários outros também, eles começam diferente do Salmo 40. Geralmente, os salmos híbridos que misturam lamento com ações de graça, eles começam com lamento e eles terminam com ação de graça. Essa é meio que a regra, né? Mas o Salmo 40, ele inverte, ele começa com ação de graça e ele termina com lamento, o que o torna também bem especial. E vamos abrir aqui, vamos ler. A gente vai dividir, eu já vou adiantar para vocês, a gente tem uma divisão muito clara aqui nesse Salmo, digamos uma macro divisão, uma macro estrutura aqui. Então, nas Bíblias em português aqui, que são as que a gente vai usar, do verso 1 até o verso 10 é a primeira parte do Salmo, onde ele agradece, ele louva o nome de Deus, ele conta o que Deus fez por ele. E aí do verso 11 até o final do Salmo 40, o verso 17, então vem a parte do lamento e dentro desse lamento vem uma petição, né? Então mais ou menos essa é a estrutura desse Salmo. A gente também tem uma divisão
de primeira e terceira pessoa. O Salmo é basicamente, a maioria dele construída em cima de primeira pessoa, do singular, mas existe um momentinho ali em que muda para a terceira pessoa do plural, né? Então, é um detalhe aí mais gramatical, mas muito interessante. Então, abra aí o seu Salmo, Salmo 40, e vamos ler um pouquinho aqui desse Salmo. Pelo menos vamos começar com o verso 1, e aí depois a gente vai passando para os outros, tá bom? Então, Salmo 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Então, nesse início aqui, ele fala: esperei pacientemente no Senhor. Esse esperar pacientemente no Senhor aqui, ele é formado pela junção de um verbo repetido duas vezes. Então, ele vai dizer literalmente em hebraico, kavô kiviti, né? Vem do verbo kavar, que significa esperar. E ele está aqui num tronco dos verbos hebraicos, um tronco de ação intensiva. Então, é basicamente assim, ele está dizendo, eu esperei ansiosamente, eu esperei muito, eu esperei, né? Literalmente, eu esperei no Senhor. Então, uma espera assim intensa. Esperou mesmo, né? Foi paciente mesmo. É um esperar assim, com um desejo intenso de que as coisas aconteçam logo. E ele diz, Deus se inclinou para mim e Deus ouviu. Isso é muito parecido com o que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Inclusive em Jó e Lamentações, né? Esse processo de que você espera, você tem uma manifestação intensa de desejo que Deus te escute, de que Deus haja, e o texto bíblico vai dizer, ele vai agir, ele vai ouvir, ele vai fazer, né? Então o Salmo já começa nessa pegada. E aí o verso 2, ele vai dizer literalmente que ele vai descrever uma situação imageticamente, e ele vai dizer literalmente, vamos ler, né? Ele vai dizer literalmente, vai usar dois verbos muito interessantes aqui, que são importantes. Assim, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então esse tirou-me, na verdade, é o verbo alá, que é o verbo fazer subir. Então Deus me fez subir de um poço de perdição. Como se você estivesse lá preso num poço e Deus te fizesse subir desse poço. E aí depois ele vai dizer que Deus Deus colocou os pés dele sobre uma rocha. Esse verbo não é bem o verbo colocar, é o verbo kum, que significa levantar, de uma posição de estar deitado, levantar. Então Deus faz subir de um poço, né? Você cava o poço dentro da terra, então você está lá embaixo na terra, no fundo do poço, e Deus te faz subir desse poço. E aí depois diz que você está deitado e Deus te levanta e coloca sobre uma rocha. Esse verbo kum, que é um verbo interessante. É um verbo que em alguns textos ele indica uma ideia de ressurreição. Olha que interessante como é que esse salmo começa, né? Ele começa com uma pegada profunda. Então você está na terra, no meio da terra, embaixo da terra, num poço, e Deus te faz subir. Você está deitado e Deus te levanta e te coloca em cima de uma rocha. E aí ele faz um jogo de palavras, porque o verbo levantar é o verbo kum, e aí depois diz que ele fortalece, né? Ele firma, ele faz forte os pés daquele que ele levanta. Aí é o verbo kun. Então o verbo kun, levantar, e o verbo kun, firmar. Então ele faz esse jogo de palavras. O verbo kun é kof, vav, mem, e o kun é kaf, vav, nun. Olha que mudança bem sutil. Então ele faz esse jogo de palavras para dizer o que Deus está fazendo. E essa construção imagética, ela é muito simples, e a gente entende nitidamente o que ele está dizendo aqui para a gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, a minha situação era essa, e Deus fez isso. Eu estava assim, e Deus mudou a minha situação. Então, a descrição aqui é muito nítida para a gente entende logo de cara. Bom, Deus mudou uma situação que era muito difícil, muito complicado, uma situação muito complicada, e Deus conseguiu reverter essa situação de maneira completa. E ainda tem essa nuancezinha de uma possibilidade de entendimento aqui de um processo de
ressurreição, de uma redenção plena e total. Como o Vale dos Ossos Secos e tantos outros textos da Bíblia, eu estava como morto e Deus me deu vida novamente, né? Mas aí continua. O verso 3 é um verso muito conhecido, tem muitas músicas aí sobre esse verso 3. Depois dessa descrição da ação de Deus, daquilo que Deus fez para mudar toda a situação, diz que Deus coloca um cântico novo. Ou seja, a mudança da vida do indivíduo provoca no indivíduo uma música nova, traz para o indivíduo uma nova canção, um novo cântico para ele. E é interessante que não é só um novo cântico, né? Deus é celebrado com esse novo cântico. Deus dá esse novo cântico, ele é celebrado. E aí olha o que diz o verso. Verso 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus é louvado, Deus é celebrado, porque ele é aquele que muda situações. E o finalzinho do verso 3 diz: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos vão ver, vão temer, e aqui é o verbo batar, vão ter fé, de onde vem a palavra bitarron, que significa fé. Então muitos vão ter fé. Olha que interessante a construção do Salmo. A mudança de vida que Deus faz no poeta, no Salmo 40, faz com que os outros, os espectadores, aqueles que estão em volta, eles vejam, temam a Deus e passem a ter fé em Deus. Quer dizer que aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus faz na sua vida, sem você falar nada, só de você celebrar, já faz com que os outros vejam e entendam quem é Deus. É um testemunho aqui, entre aspas, silencioso. Tem música, mas é silencioso, porque as outras pessoas estão apenas vendo o que Deus fez. E você vai ver que tem um complemento aqui nesse salmo. Então as pessoas veem o que Deus fez e elas temem, elas passam a ter fé. No verso 4, ele continua, verso 4 e 5, ele continua dizendo assim, ó: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes. A gente sabe, né, em quem a gente tem que confiar. São muitas, verso 5, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas eles são muito mais do que se pode contar. Então aqui o poeta está dizendo, olha, aquele que confia no Senhor, ele tem tanta coisa para contar, tem tanta coisa para espalhar por aí, que ele nem dá conta de espalhar todas as bênçãos que Deus está derramando sobre ele. E aí vem o verso 6 e o 7 e o 8, a gente vai ler aqui junto, que vão falar da graça de Deus. Olha lá, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Verso 7. Então eu disse, eu estou aqui, eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E aqui é a ideia judaica bem antiga de que existe um livro dos feitos dos homens, né, anotado por Deus, em que estão escritos as coisas que Deus fez, e o poeta está dizendo, olha, o meu nome eu sei que está nesse livro. E o verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E aqui vem a parte fantástica, que eu gosto de me prender muitas vezes, né? Você está num poço, você está numa situação terrível, você está numa situação tremendamente impossível de sair. E o que você faz para que as coisas mudem? O salmista começa dizendo, nada. Não são os sacrifícios, não são as coisas que você faz para Deus que vão tirar você da situação que você está. É interessante porque nesses momentos de pandemia, a nossa tendência é justamente essa. A gente acha que se a gente orar mais, a gente não vai pegar o vírus. Se a gente ler mais a Bíblia, as pessoas que estão à nossa volta não vão pegar vírus, não vão pegar doença, não vão morrer. A gente acha e a gente faz essa relação, muitas vezes inconscientemente, de que se a gente fizer mais para Deus, então a nossa vida vai mudar e as coisas vão ser muito melhores. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Não só com a gente, mas oprimindo as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo exatamente igual.
Ah, mas aconteceu isso porque você não teve fé suficiente. Não, se você der mais dinheiro para Deus, Deus vai te devolver mais ainda. Ah, mas fulano morreu porque a família não orou o suficiente, porque ele estava em pecado. Desde Jó, lá do início dessa série, a gente está falando sobre isso. A gente joga o peso da religião em cima da gente mesmo. A gente joga o peso da salvação e da redenção em cima da gente mesmo. Como se fosse possível para cada um de nós, por nossas atitudes, mudarmos a nossa própria situação. E a Bíblia é clara e enfática, de Gênesis a Apocalipse. Não há mérito em você, não há nada que você possa fazer que possa mudar a sua própria situação. É Deus que muda. E o poeta diz, tudo isso aconteceu comigo, toda a minha vida mudou, o Senhor me salvou de um monte de coisa, não foi porque eu fiz alguma coisa, mas porque o Senhor é bom, é a sua graça. Então, em resposta a esse amor, em resposta a essa graça que eu recebo, eu passo a viver com Deus, que é o verso 8, né? Eu gosto, eu faço a tua vontade, Senhor. Não é para ganhar alguma coisa, eu faço a tua vontade porque o Senhor já fez tudo por mim. O Senhor já me deu tudo, então eu faço a tua vontade porque eu estou agradecido. Eu estou muito feliz. E aí vem o complemento de viver andando ao lado de Deus. Olha lá, verso 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Vejam que aqui o poeta ele começa a falar da parte pública. Então vejam que primeiro as pessoas veem o que Deus fez e elas têm fé. Agora o poeta está dizendo que ele fala. Ele não fecha os lábios, ele não cerra os lábios. E ele proclama para a congregação, para as pessoas. Então primeiro as pessoas veem, depois as pessoas ouvem. Veem o que Deus fez em você e depois ouvem de você o que Deus fez por você. E essa é a junção desse processo de testemunhar. O testemunho primeiro que é silencioso, mas que as pessoas notam. E depois o testemunho de quando você fala. E aqui tem um processo interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, porque tem um não aqui que está desempenhando um papel interessante. Olha lá. Lá no verso 9, ele diz assim, ó, jamais cerrei os lábios. Então ele vai ter a expressão não. Então eu localá, eu não fechei os meus lábios, eu não me omiti de falar. Eu falei. E ele vai acrescentar uma outra coisa, ele vai dizer assim, eu não escondi da tua congregação a tua graça e a tua verdade. Eu não cerrei os lábios, eu não ocultei no coração, no verso 10, e eu não escondi da grande congregação. Então ele vai enfatizar essas três coisas. Eu não ocultei, eu não escondi e eu não cerrei os meus lábios. Ou seja, ele fez tudo isso. Ele não cerrou, ele não ficou quieto. Ele foi lá e falou. E aí vem a importância desse não na mudança de atitude aqui para o verso 11. Vamos ler o verso 11? O verso 11 começa dizendo assim, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Então, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, a tua graça, a tua verdade sempre me guardem. E aqui ele usa a mesma expressão, localá, não retenhas. Então, ele não reteve os lábios de falar de Deus. E o que ele falou de Deus? Das misericórdias, da graça e da verdade. E agora no verso 11, ele começa a sessão do lamento. Ele começa a sessão do lamento falando o quê? Localá, não retenhas o quê? Misericórdia, graça e verdade. Então aquilo que ele faz, agora aqui ele começa a falar com Deus, Senhor, eu não fechei os lábios, eu não
eu não me olvidei de falar, eu não escondi as coisas que o Senhor fez. Portanto, Senhor, agora não retenhas as tuas misericórdias. Ele já ganhou misericórdia, agora ele testemunha das misericórdias. E ele começa a sessão de lamento implorando pelas misericórdias de Deus. Não retenhas. E é muito importante porque esse é um paralelo interessante na Bíblia. O próprio Pai Nosso ensina essa verdade para mim, para a gente, né, para todos nós. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como Deus faz, eu faço. E quando há esse círculo virtuoso de receber de Deus e transmitir aquilo que recebemos de Deus, o poeta falando assim, olha, estabelecemos essa conexão, Senhor, agora não retenhas, continua, porque eu quero continuar nesse relacionamento contigo. Eu quero continuar nessa troca. O Senhor fez sem eu merecer, sem eu ter feito em nada, mas agora eu estou respondendo. Então continua fazendo, Senhor, continua agindo. E é um princípio que a gente tem usado aqui na Nova Semente desde o ano passado, o princípio da imitação de Deus. Nós somos chamados a imitá-lo. Jesus vai falar isso no Novo Testamento. Você quer vir depois de mim? Toma a sua cruz e segue-me. Assim como eu fiz, você vai fazer. Jesus fala, vocês estão impressionados com as obras que eu fiz, vocês vão ver meus discípulos fazendo muito mais. Porque existe esse princípio bíblico da imitação, como Deus foi misericordioso, como Deus foi verdadeiro, como Deus foi justo e me livrou e me mudou a minha situação. Eu preciso proclamar essa justiça, essa verdade, esse amor, essa graça. E aí eu posso pedir, Senhor, continua fazendo o que o Senhor já está fazendo. Está sendo bom, está sendo gostoso. E aí ele continua aqui no verso 12 e no verso 13, talvez uma situação que você esteja passando agora, né? São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. São tantas as minhas iniquidades, Senhor, que me impedem a visão. E aqui na tradução seria, me impedem de te enxergar. Eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas limitações, que muitas vezes essas minhas limitações, esses meus pecados, me impedem de enxergá-lo, Senhor. Eu não consigo te ver. As minhas iniquidades, elas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração desfalece. O meu coração desfalece. E aqui também tem um jogo de palavras interessante com a ideia de coração. Porque quando a gente leu lá a parte bonita da ação de graças, né? Ele fala do coração, algumas vezes, ele fala no verso 10, ele fala, não ocultei no coração a tua justiça. No verso 8 ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E no verso 12 ele diz que as iniquidades estão tão dentro dele que o coração dele desfalece. E aqui vem a tensão da realidade de pecado que a gente vive. O nosso coração se alegra em guardar a lei de Deus, mas ao mesmo tempo o nosso coração se desfalece pelas iniquidades que nós temos e pelas iniquidades que nós somos, pelo pecado que nós somos e habita em nós. E essa tensão da vida espiritual, esses altos e baixos, você louva a Deus e ao mesmo tempo agradece por tudo que Ele fez e ao mesmo tempo você está triste porque você sabe quem você é, você tem as suas lutas, você tem as suas dificuldades. E são tantas muitas vezes que você não consegue enxergar a Deus, não consegue enxergar as ações dEle na sua vida, não consegue enxergar as misericórdias dEle. E muitas vezes a culpa pelo que a gente faz segue e persegue a gente. E a gente simplesmente, por essas culpas e esse peso das ações, acabam impedindo a gente de ver a graça e a misericórdia de Deus atuando na nossa vida. E no verso 13 ele diz assim, agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. E aqui ele usa os verbos no imperativo. É uma ordem. Senhor, por favor, se agrade e me livre. Senhor, por favor, se apressa e me socorre. Não me deixa sozinho comigo mesmo, porque se eu ficar sozinho comigo mesmo, eu não vou enxergar em nada.
Eu vou ficar lá embaixo no poço, embaixo da terra, eu vou ficar caído. Eu vou ficar machucado e ferido pelo caminho. Então, Senhor, corre e me salva. Vem logo e me salva. Verso 14 e o verso 15 continuam no Salmo, dizendo que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar-me a vida, que retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal, que sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Aqui é um negócio que todos nós passamos em vários momentos da nossa vida, né? E é interessante como o salmista, o poeta, que ele junta as duas coisas, né? Tem aquilo que você é, tem aquilo que você faz, e o poeta reconhece que são iniquidades. Mas tem aquilo que os outros fazem para você, as injustiças, as perseguições, as maldades. E na era da internet que a gente vive, as pessoas se alegram em ser más umas com as outras, né? Elas se alegram em entrar nas redes umas das outras e xingar, falar coisas horríveis. E quantas vezes a gente já não se sentiu perseguido, a gente já não se sentiu magoado. Mas aqui o salmista, ele tem a audácia e a coragem de pedir para Deus punir os inimigos dele. O tipo de relação aberta que o salmista tem com Deus, ele diz, Senhor, sabe esses caras que estão sendo injustos comigo e me perseguindo? Senhor, faz alguma coisa com eles. Traz juízo para eles, por favor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ainda no plural, no verso 16, o salmista diz, exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Aqui, os que buscam o Senhor estão no plural, né? Ele está o salmo todo falando no individual, agora ele pede punição para os inimigos que estão no plural, mas ele diz, tem muitos contra, mas também tem muitos a favor. Então aqueles que te buscam, que eles sejam alegrados por ti, que eles sejam salvos por ti, que a tua misericórdia os alcance. É um pedido dele. E ele termina o verso 17, dizendo, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. E aqui ele termina com uma negação, ao mesmo tempo que é uma afirmação, né? Não te demores, ou seja, apressa-te. E é interessante a gente notar exatamente esse movimento. Esse movimento de intensidade, começa com o verbo no tronco de ação intensiva, dizendo eu esperei ansiosamente. E termina com o verbo no tronco de ação intensiva também. Senhor, você venha logo, não te retardes, não demora. Está no tronco de ação intensiva também. Não demora. E a gente tem aqui, olha a dinâmica do Salmo. Perceba a dinâmica do Salmo. Ele começa com um tronco de ação intensiva, ele termina com um tronco de ação intensiva. Ele começa dizendo, eu esperei. Ele termina dizendo, não demora, intensamente, né? Não demora. E no meio do Salmo tem o verbo no imperativo, apressa-te. É a urgência que o poeta tem. A urgência de que as coisas mudem. A urgência de que tenha uma ação de Deus. Se você parar para pensar no movimento temporal do Salmo, ele é interessante. O Salmo começa falando do passado, do livramento no passado. Depois o Salmo fala da gratidão do presente, do testemunho do presente. E aí, de repente, no verso 11, ele muda para o sofrimento do presente. E ele termina falando da esperança do futuro. O Salmo lembra do passado, fala do presente, um presente que é tensionado. Quando ele fala do passado é livramento. Quando ele fala do futuro é esperança. Mas no presente é uma tensão. A tensão entre o testemunho, entre o louvor, entre a gratidão, entre o novo cântico e entre o sofrimento das próprias iniquidades e o sofrimento que os outros trazem sobre nós.
Então o presente que a gente está vivendo é exatamente essa tensão. E tem uma frase muito bonita de Ellen White que diz assim: nós só temos a temer quanto ao futuro se esquecermos aquilo que Deus fez no passado. O presente é essa tensão constante entre lembrar do passado, viver a tensão do presente, de gratidão e de sofrimento, com a esperança de um futuro. O que Deus já fez é sempre a certeza daquilo que Ele ainda pode fazer. O que Deus já fez no Salmo é o que leva o salmista a esperar que Ele ainda vá fazer. E é por isso que o salmista começa dizendo: eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando. Eu esperei, eu esperei, eu esperei. Ele fez. E o salmista termina dizendo: não demore. O salmista espera, mas ele pede urgência. Porque ele vive essa tensão. Porque ele sabe que aquilo que Deus já fez é aquilo que Deus ainda vai fazer. O fim do Salmo é o pedido do início do Salmo. É o pedido para que o início do Salmo se repita. O fim do Salmo é o pedido para que o início do Salmo se repita. Eu quero terminar com vocês lendo um texto bem interessante. E a gente vai falar um pouquinho desse texto na nossa série sobre Apocalipse. Se você tem sua Bíblia, abra lá em Apocalipse capítulo 15. E é interessante, a gente vai falar sobre isso, como existem vários momentos no livro de Apocalipse em que há uma tensão, em que há um momento importante. E esse momento importante termina com música, com cântico. E é sempre um cântico diferente. Aqui em Apocalipse capítulo 14 existe uma mensagem poderosa. Na verdade, são as chamadas 3 mensagens angélicas, poderosíssimas, as últimas mensagens que devem ser anunciadas ao mundo. E nessas últimas mensagens que devem ser anunciadas ao mundo, depois dessas últimas mensagens, olha o que diz o texto. Ele vai ver no céu, verso 15, capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, como um grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 múltiplos flagelos. Ele está anunciando as 7 pragas, né? Um negócio terrível. Mas ele também vê um mar de vidro, que tem misturado fogo, verso 2. E tem aqueles que venceram o inimigo de Deus, e a imagem do inimigo de Deus, e o número do seu nome. E esses que venceram estavam juntos no mar de vidro. E eles tinham harpas, que foram dadas por Deus. E eles entoavam um cântico, o cântico de Moisés, e o cântico do Cordeiro. E o que eles diziam? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça fizeram-se manifestos. Nós cantamos, nós lamentamos, nós clamamos, nós choramos, nós brigamos com Deus, nós reclamamos de Deus. E a gente louva a Deus, porque a gente tem certeza de que essa promessa vai ser cumprida. A gente tem certeza de que, ainda que demore muito, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu para você, o que Ele prometeu para mim, são novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. É isso que Ele prometeu para a gente. Mas enquanto isso não acontece, a gente vive essa tensão de esperar um novo cântico. Por quanto tempo a gente vai esperar esse novo cântico? Quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? Eu não sei. Mas eu sei que esse é o momento de clamar para que esse novo tempo aconteça em breve. Esse é o momento de fazer como salmista, como poeta do Salmo 40. Senhor, não te demores. Senhor, te apresse. Venha rápido. E quando eu era moleque, eu ouvia muito essa frase nas nossas reuniões. O pastor falava Maranatá.
E as pessoas respondiam: o Senhor logo vem. A gente vive essa esperança. E se você está assistindo esse culto, mesmo com dor, mesmo enlutado, é porque você tem essa esperança no seu coração. Se você tem essa esperança, não viva passivamente. Viva testemunhando aquilo que Deus fez por você. E deixe que Ele coloque dentro da sua boca e do seu coração um novo cântico. E enquanto Ele não coloca, clame: Senhor, até quando? Até quando? Por quanto tempo ainda a gente vai esperar para cantar esse cântico de Moisés e esse cântico do Cordeiro? Vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, temos sofrido muito, Senhor. Temos sofrido demais. Temos esperado demais. Até quando, Senhor? Até quando os justos sofrerão pelas próprias iniquidades, mas também pelas injustiças desse mundo? Até quando, Senhor, a gente vai ter que esperar para cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? A gente está como salmista nesses dias, Senhor, nessas semanas, nesse último ano e meio, a gente está como salmista. A gente está clamando: Senhor, venha logo. Senhor, não te demores. Senhor, se apressa em nos salvar, porque a gente não aguenta mais. Mas, Senhor, a gente também está aqui para te agradecer e para te louvar pelas grandes coisas que o Senhor já fez por nós. E por isso, Senhor, a única coisa que eu quero te pedir agora é que quando estivermos sofrendo, quando estivermos com muita dor, que a gente possa lembrar aquilo que o Senhor fez. E esse testemunho daquilo que o Senhor fez possa fazer nascer dentro de nós e dentro daqueles que estão ao nosso redor a fé de que em breve a gente vai cantar esse novo cântico. Coloque esse novo cântico agora na nossa boca. Coloque essa esperança agora no nosso peito. Que a gente não só veja o que Deus tem feito uns aos outros, mas que a gente clame e testemunhe aquilo que Deus fez por todos nós. E que aquele brado que muitos de nós ouvimos desde criança, desde muito pequenos, aquele brado Maranatá, possa novamente brotar dos nossos lábios. Nós pedimos e agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. I waited patiently for the Lord. He climbed and heard my cry. He lifted me up out of the pits, out of the miry clay. I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. How long to sing this song? How long to sing this song? How long? How long? How long? How long to sing this song?
and made my footsteps firm. Many will see and fear. I will sing a new song. I will sing a new song. How long to sing this song? How long to sing this song? How long, to sing this song? How long to sing this song? How long, to sing this song? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por ter ficado com a gente. Se esse culto te abençoou de alguma maneira, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aí, o joinha, enfim. E que Deus continue te abençoando e dirigindo a sua vida. O culto terminou por aqui, mas ainda temos outras programações. Se você entrar lá no nosso Instagram da Nova Semente, nós vamos ter o estudo sobre as alianças de Deus com o pastor Felipe Carani, que é o chamado estudo da lição da Escola Sabatina. Se você tem alguma criança de 0 a 14 anos, 15 anos, você pode entrar também aí, pedir informações sobre o Sementinha. E aí tem uma programação especial para as crianças, com uma historinha da Bíblia, uma dinâmica, e acho que elas vão gostar. Deus continue te abençoando, essa é a Nova Semente. Uma experiência real com Deus.